Cordiais saudações, daqui fala o professor Ângelo Galanuz. Bem, para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de uma aula e fatores que um professor deve evitar em uma aula. Bem, fatores esses que você como professor ou você como futuro professor deve evitar em uma aula. Isto por quê? Porque pode comprometer o sucesso dos objetivos já traçados. Bem, mas antes de avançar, agradecer que colocasse um like, subscrevesse para você que não é subscrito e não só ativasse o sininho de notificação de modo a receber todas as informações que passam neste canal. Bem, como eu havia dito antes, nós vamos falar sobre o conceito de uma aula e fatores que um professor deve evitar em uma aula. Bem, como eu havia dito a princípio, quanto ao conceito de uma aula, dizer que a aula como tal é uma palavra que provém do grego, neste caso, aulé, que significa corte ou palácio, em que de certa forma as pessoas usavam este local, neste caso, corte ou palácio, para diversos tipos de discussões. Bem, dizer que a aula como tal é um processo principal pela relação de interdependência de atividades de ensinar e aprender, neste caso de forma lógica e sistemática. Bem, por que uma relação de interdependência de atividades de ensinar e aprender? Isto por quê? Isto porque elas estão ligadas, neste caso, elas estão ligadas e uma depende da outra para o processo de ensino e aprendizagem. Dizer que não é só apenas o educador, neste caso, o professor, que pode ensinar. O aluno também possui, neste caso, um papel muito importante no processo de ensino e aprendizagem, visto que hoje o ensino não só está centrado no professor, como antigamente, em que o professor era o detentor do conhecimento e o aluno era visto como uma tábua rasa. Hoje em dia, o ensino está centrado no professor e o aluno, ou vice-versa. Tanto o professor pode aprender do aluno, como o aluno aprender do professor. Razão pela qual existe essa interdependência de ensinar e aprender, nesse caso, de forma lógica e sistemática. Bem, quanto aos fatores que um professor deve evitar em uma aula, eu trago aqui comigo uma série de que um deles é estar mal trajado. Basicamente, um professor deve evitar estar mal trajado, porque pode comprometer a sua aula. Isto porque, vamos supor, por exemplo, para um homem, se ele está mal trajado, nesse caso, não usar uma roupa decente, visto que um professor como tal é o espelho da sociedade. Então tem que estar bem trajado, de modo a servir como exemplo. Bem dizer eu, por exemplo, para um homem, vai usar umas calças apertadas. Certamente, na sala de aula, vai criar uma série de perturbação, nesse caso, agitação, porque os alunos vão começar a sair da sua roupa. Logo, o sucesso daquela aula já está comprometido, porque o professor não está devidamente trajado. Vamos supor para uma mulher. Onde vai usar uma saia curta, de certa forma também a bata é curta. Então, na medida em que ela vai escrevendo, vai chegar uma fase em que ela será obrigada a baixar, em que não for abaixar devidamente, ela pode elevar a sua bata, de certa forma também elevar a sua saia, que vai criar uma outra motivação para os alunos. Os alunos já não vão estar concentrados naquela aula, vão ter uma outra motivação diferente daquela que você usou na introdução e motivação. Você, por mais que fale isso, aquilo e acolher, os alunos já estão a viajar em outras dimensões. Então, evite o máximo estar mal trajado em uma aula. Outro fator é usar o nome dos alunos no exemplo. Basicamente, esse é um dos fatores também que um professor deve evitar. Usar o nome dos seus alunos é um dos exemplos. Por exemplo, eu vou escrever uma palavra, eu vou dizer que eu sei que na minha turma tem um tal de João, ou Adamo, ou Semba. Eu vou usar, por exemplo, o João é burro. De certa forma, os colegas vão se rir do João e o João vai se sentir isolado, porque o professor proferiu palavra que feriu a sensibilidade do João. E de certa forma, se os colegas serão persistentes, eles vão acabar adotando aquela palavra burro sendo o nome dele, que basicamente vai lhe perturbar, vai lhe incomodar, que até de certa forma vai chegar numa outra instância, até mesmo
desistir. Então, evite o máximo possível usar o nome dos seus alunos nos exemplos. Tem exemplos que não são muito apropriados e que, de certa forma, vai perturbar a sua aula. Bem, um dos fatores também que devemos evitar é elevar os pés ao escrever no quadro. Por quê? Você tem que escrever de acordo com a sua altura. Se basicamente você não chega aqui, não pode inventar a altura que não existe, não pode elevar o seu pé de modo a chegar aqui. Se você não chega aqui, tenta escrever de acordo com a sua altura, porque se você elevar os seus pés, seus alunos podem te... Basicamente, você pode perturbar a aula, porque você está a forçar algo que não é comum de acordo com a sua realidade. Então, o ideal é escrever de acordo com a sua altura, porque é didático. Então, se você for a levantar, será antididático. E outro fator que o professor deve evitar é escrever em linhas tortas. Basicamente, escrever em linhas tortas é um dos fatores também que um professor deve evitar, mas para tal tem que ensaiar muito. Eu também tenho feito isso, razão pela qual está meio engajado, posso assim dizer. Então, evite escrever de forma torta. Nesse caso, começar aqui, terminar lá, e começar aqui, terminar acolá. Basicamente, posso considerar, né, ou meio, os alunos de agora consideram como se fosse letras aviator. Neste caso, você sobe e desce. Então, evite o máximo possível escrever em linhas tortas, porque pode perturbar a sua aula. Evitar é a má gerência do quadro. Primeiro, para evitar a má gerência do quadro, tem que dividir o quadro. Mas quanto à divisão do quadro, atenção, quanto à divisão do quadro vai depender do tipo do quadro. Vamos supor que o quadro é como esse que eu estou a usar, basicamente vai exigir aquela necessidade da divisão do quadro. Porque se você não dividir o quadro, basicamente estará sujeito à má gerência do quadro. Então, se o quadro for pequeno, não há aquela necessidade de dividir. Então, relativamente quanto à má gerência, um professor tem que evitar o máximo possível. Por exemplo, se já dividiu o quadro, tem que escrever corretamente. Neste caso, da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Porque se eu começo da esquerda a escrever e volto para a direita, se o aluno chega atrasado, basicamente ele, quando entrar, não vai começar da esquerda onde eu comecei. Ele vai começar da direita, porque é a lógica de como um conteúdo, nesse caso, como um quadro deve ser gerido. Então, a má gerência do quadro é um dos fatores que o professor tem que evitar. Por exemplo, começar aqui, depois parar, vir escrever aqui. Tem que evitar o máximo possível. E outro fator que o professor deve evitar é a má gestão do tempo. Basicamente, a má gestão do tempo, se você, como professor, não saber gerir o seu tempo, basicamente vai comprometer aquilo que é a sua aula. Isto porque, vamos supor, na introdução e motivação, que basicamente é para você levar apenas 5 minutos, você vai levar 20 minutos. Logo, automaticamente, a tua aula já está comprometida. Porque se você ocupa 20 minutos, vamos supor que uma aula tem 45 minutos, só na introdução e motivação você já ocupou 20 minutos. E na mediação e assimilação vai ocupar quanto? Logo, a probabilidade de seus objetivos não forem devidamente alcançados está comprometida. Então, a razão pela qual é muito pertinente fazer a gestão do tempo, razão pela qual existe a planificação para tal, para evitar esse tipo de imprevisto. Bem, então, quanto aos fatores que o professor deve evitar em uma aula, eu trago comigo uma espécie de 6. Basicamente, existem outros, mas eu tenho que trazer esses 6. Bem, vou parar por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que gostem.